Nessa aula você vai aprender a trabalhar com vetores e matrizes em Python usando a biblioteca NumPy. Oi, aqui é o Carlos e para trabalhar com dados em Machine Learning e ciência de dados, geralmente nós utilizamos vetores e matrizes. Então nessa aula eu vou te ensinar a biblioteca mais otimizada para trabalhar com essas estruturas, que é o NumPy. Então se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e vamos nessa! Nessa aula nós vamos utilizar o Google Colab para executar o nosso código, então você pode acessar o link aqui na descrição e você vai conseguir executar tudo normalmente sem precisar instalar nada. Se você quiser utilizar o Jupyter na sua própria máquina, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu ensino tanto a instalar o Anaconda, como utilizar o Jupyter para trabalhar com essa biblioteca. Então vamos para o Colab. Então, iniciando aqui no Colab, o roteiro do nosso vídeo vai ser: nós vamos criar listas e arrays, depois nós vamos aprender a fazer operações, depois vamos aprender a criar matrizes, novamente operações, só que agora com matrizes, e por fim nós vamos ver como fazer seleção e atribuição de valores, certo? Então vamos começar justamente importando a nossa biblioteca, que é o NumPy. Vou começar fazendo um import NumPy as np, e eu posso estar clicando nesse botãozinho de play ao lado da célula para executar a minha célula. Então após uns instantes, o código ele vai ser executado dentro da célula lá no Colab, e a gente já vai poder utilizar os resultados normalmente. Então percebam que após a execução do código, a célula ela fica justamente com esse sinalzinho, né, de correto, e ele inclusive aparece a quantidade de segundos que ele demorou para executar, ok? E agora vamos justamente para a nossa primeira operação, que é criar listas e array. Como é que eu posso criar uma lista simples? Eu posso chamar aqui uma variável, que eu vou chamar de myList, ok? E vou passar os seguintes valores, entre colchetes: 0, 1, 2, 3, 4, 5. E eu também posso criar um array do NumPy, justamente utilizando a mesma lista que eu criei em cima. Então, eu vou criar aqui em cima, embaixo, quer dizer, o myArray, certo? Eu vou chamar justamente o NumPy, np, que nós importamos lá em cima, np.array. E dentro eu posso passar como parâmetro justamente os valores que eu quero criar aquele array, né? Então, vou passar aqui entre os colchetes os mesmos valores que eu passei lá em cima: 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos executar a nossa célula. E aqui nós vamos ver justamente a diferença, né, entre a lista e o array. Então, vou primeiro colocar aqui um print e vou passar justamente o myList, certo? Copiar aqui e vou executar. E vocês vão ver normalmente, né, que é entre colchetes e separados por vírgulas, eu vou ter justamente os valores 0, 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Que é a minha estrutura de lista. E embaixo eu também posso fazer a mesma coisa, só que agora eu vou printar o myArray, que é a minha lista utilizando o NumPy. E vocês vão ver o mesmo resultado, só que perceba que aqui, quando a gente printa, a gente tem uma sutil diferença, né? No array, eu não vou ter a vírgula. Então, essa é a forma que o NumPy ele mostra através do print, certo? E agora também vamos verificar utilizando o type, né? Então, vou dar um print aqui, vou utilizar o type para ver justamente o tipo, né, do myList, que nós criamos lá em cima. Vou executar, e vocês vão ver justamente que ali é do tipo da classe lista, certo? E aqui eu posso fazer a mesma coisa, fazer um print, utilizar a operação type, e agora eu vou utilizar o myArray para a gente ver justamente qual é a classe, né, que nós criamos para o nosso array. E aqui vocês vão ver justamente que aqui em cima eu vou ter a lista, e embaixo eu vou ter justamente um ND Array do tipo NumPy, certo? Então essas são as duas estruturas mais básicas, né? Geralmente nós vamos utilizar a lista quando nós não sabemos a quantidade de valores que nós vamos armazenar, e aí a gente pode dar um append, né, em novos valores, e ali eles vão ser concatenados à nossa lista, né? Ou até a operação de mais, que nós vamos aprender posteriormente. Já o array, geralmente são valores que nós já sabemos a quantidade de elementos, e elas são estruturas que nós podemos estar criando tanto vetores e matrizes para fazer operações mais rápidas, né? Ou seja, são estruturas mais otimizadas, certo? E agora nós vamos ver como fazer operações com vetores, né? Justamente utilizando tanto a nossa lista como o nosso array. Então vamos primeiro fazer uma operação de soma utilizando a lista. Então vou fazer um print e vou pegar o myList e somar mais um, certo? Então vamos ver o que é que vai acontecer se eu tentar somar mais um à minha lista. Perceba que essa não é o array do NumPy, é uma lista comum do Python, certo? Então vamos executar, e aqui vocês vão ter justamente que o comportamento, né, deu um erro, justamente porque ele tentou concatenar um elemento do tipo int à minha lista, né? Então realmente essa operação ela não pode ser executada dessa forma, utilizando a lista, e vamos ver o mesmo resultado. Eu vou copiar o código, só que agora utilizando o NumPy, né? E vou trocar o myList por myArray. Lembrando que o myArray é o mesmo vetor, só que agora utilizando a estrutura do NumPy. Vamos executar. Então perceba que antes, né, a gente tinha de 0 até 5, e quando eu fiz o mais um, ele somou mais um em todos os elementos do meu array. Então ficou 1,
até 6. Então, essa é uma das operações que nós podemos estar fazendo com os arrays do tipo de NumPy em relação à lista. Nós podemos tanto estar somando como subtraindo dados de maneira muito fácil. E essas operações eles vão ser executadas, né, em todos os elementos, né, de acordo com os parâmetros que nós utilizarmos, beleza? Então, vamos ver agora como é que qual é o comportamento se eu somar duas listas, né? Então, vou dar um print aqui e vou somar o myList mais, novamente, myList. Então, vamos ver qual o comportamento se eu somar duas listas simples do Python. Então, perceba que justamente aqui, o que foi que ele fez? Ele pegou uma lista e deu justamente aquela operação do append na lista, né? Então, ele pegou uma lista e colocou a lista logo após. Então, ele juntou duas listas. Talvez essa não seja a operação que nós queríamos, mas esse é o comportamento da lista do Python quando a gente utiliza o operador de mais. Agora, vamos ver a diferença. Eu vou copiar o mesmo código, só que utilizando agora os arrays, né? Que nós criamos utilizando no NumPy. Então, em vez de myList, eu vou criar o myArray. Vou utilizar novamente o myArray. Vamos executar o código. E agora vocês vão ver que ele fez por elemento a elemento, ele foi somando na posição 0 com a posição 0, a posição 1 com a posição 1, e assim em diante. Então, ele somou o 0 com 0, que deu 0, 1 com 1, que deu 2, 4, 6, e o último elemento, né, que era justamente o 5, ele somou 5 mais 5, que deu 10. Então, perceba que utilizando o NumPy, né, nós conseguimos fazer algumas operações matemáticas, justamente já tratando, né, como vetores, né. Então, dessa forma, a gente consegue fazer soma, a gente consegue fazer subtração, a gente consegue somar, né, dois vetores de maneira muito fácil. E essa é, com certeza, uma das vantagens do NumPy, certo? E todas essas operações elas vão ser executadas de forma otimizada, né? Então, quando você está utilizando o NumPy, você tem a certeza que você está utilizando as estruturas mais otimizadas do Python, certo? Para trabalhar com esses tipos de dados. Então, vamos só ver como é que o que é que acontece se a gente subtrair dois arrays, né? Então, vou fazer a mesma operação, só que agora eu vou utilizar uma subtração, né? Vamos executar a nossa célula e justamente aqui eu vou ter o valor 0, né? Porque justamente eu peguei um array e subtraí ele. Então, a gente ficou com todos os valores zerados, certo? Então, agora vamos aprender os operadores de multiplicação e divisão, né? Então, vamos primeiro fazer uma multiplicação utilizando a nossa lista. Então, vou novamente utilizar o print para mostrar os nossos resultados. Vou pegar o my_list e fazer 1 vezes 2, certo? Vamos executar aqui a nossa célula. E o comportamento dela foi igual o que nós fizemos lá em cima, né? Então, perceba que ele pegou a lista, né, e fez 1 vezes 2, ele entendeu que queria concatenar uma lista. Então, a gente ficou com a lista vezes 2 em quantidade de elementos, né? Então, ele pegou os primeiros elementos e fez justamente uma concatenação com os próximos elementos, né? Vamos ver agora a mesma operação, só que agora utilizando um NumPy, certo? Vou copiar o código aqui em cima, só que agora, em vez de myList, eu vou usar o myArray, né? E vocês vão ter justamente aquele comportamento de cada elemento eu vou multiplicar por 2. Então, 0 multiplicado por 2 é 0, 1 multiplicado por 2 é 2, e o último elemento, 5 multiplicado por 2 é 10. Então, essas são as operações que nós podemos estar utilizando no array de NumPy em relação à lista, que vão otimizar muito, né, o nosso tempo e o nosso código em Machine Learning, certo? E agora vamos ver como fazer a operação de divisão, certo? Então, eu vou fazer um print novamente, vou pegar o myArray e dividir ele por 2. Então, vamos ver qual é o comportamento. A gente vai ter a mesma operação em cima, só que agora, em vez de multiplicação, a divisão vai funcionar da mesma forma, né? Então, justamente quando eu peguei 0 dividido por 2 é 0, lembrando que o segundo elemento lá do nosso array era o 1, e o terceiro elemento, né, que era o 2, 2 dividido por 2 é 1, certo? Então, perceba como é fácil a gente fazer essas operações, né, utilizando um array, em comparação à lista simples do Python, certo? E agora nós vamos ver como criar matrizes, né? Nós vimos como criar os vetores simples, e agora a gente vai ver como a gente faz matrizes que são justamente a combinação de diversos vetores, né? Ou seja, a gente vai ter vetores multidimensionais, certo? Então, a matriz é uma estrutura, né, composta de n linhas por m colunas. Geralmente a gente utiliza bastante, na verdade eu vou até trocar aqui. Geralmente na literatura, né, a gente chama aqui de m linhas por n colunas, certo? Essa é mais utilizada do que esse, ok? E agora vamos ver aqui justamente como criar uma matriz, né, a partir de listas, certo? Então, para criar eu posso chamar aqui, criar uma variável que eu vou chamar de matrix, underline 1. E aqui eu posso chamar o np_array, igual nós fizemos anteriormente, certo? Só que agora nós vamos passar, entre colchetes, várias listas, né? Então ele vai entender justamente que cada lista vai ser uma dimensão do meu array, lá, uma linha do meu array. Então eu posso aqui colocar myList, vírgula, myList, vírgula, myList. Então eu vou criar justamente uma matriz com 3 linhas, né, que vão ser justamente a partir das minhas listas. Então perceba que aqui eu consigo criar uma matriz de NumPy utilizando apenas listas, certo? No meu parâmetro de entrada. E aqui nós vamos ver justamente o resultado. Deixa eu copiar aqui e colar embaixo para a gente visualizar.
E aqui a gente vai ter justamente, né, uma matriz em que cada linha dela vai ser composta desses elementos, né, de 0 até 5, justamente que nós passamos através da lista. Eu posso fazer a mesma coisa, eu vou copiar o código e colocar aqui embaixo, só que utilizando um array, certo? Então, perceba que a gente pode criar uma matriz, vou colocar aqui agora de matrix 2, e agora em vez de myList eu vou passar myArray, certo? Então aqui eu vou colocar myArray, myArray e myArray. Então se eu executar, a gente vai ter o mesmo comportamento de cima. Então eu posso criar uma matriz no NumPy tanto utilizando listas, no meu valor de entrada, como um array, ok? E um atributo importante da matriz é que todas as linhas, ela precisa ter a mesma quantidade de elementos, ok? Então nós vamos ver aqui o que é que acontece se eu criar uma matriz, que eu vou chamar aqui de matrix 4, passando justamente, na verdade, matrix 3, passando justamente uma quantidade de elementos diferentes, certo? Então, eu vou chamar o np.array, e aqui dentro eu vou passar uma lista de 1 e 2, então vou utilizar a vírgula, e agora eu vou passar uma lista de 1 e de 2 novamente, mantendo a mesma quantidade de elementos, só que agora na minha terceira linha eu vou colocar um elemento a mais, então vou passar o 1, 2 e o 3. Então vamos ver qual é o comportamento da matrix 3, eu vou copiar ela aqui embaixo, e vou executar. Então aqui deu um erro justamente, né, porque faltou mais um colchete aqui dentro, né? Então tem que passar justamente esses elementos, né, dentro de colchetes. Então, aqui dentro do meu parâmetro do array, eu tenho que passar um colchete e dentro do colchete eu vou passar justamente cada linha também entre colchetes, né? É uma forma de eu estar criando a minha matriz, certo? Só que perceba que aqui eu estou colocando uma linha com um elemento a mais. Vamos executar novamente, vamos ver se vai funcionar. E aqui nós tivemos justamente, né, ele criou um array, só que perceba que a gente teve um comportamento diferente, né, dos valores anteriores. Quando eu criei uma matriz, né, a Matrix 2, ou até a própria Matrix 1, que nós passamos listas, nós tivemos um resultado como sendo um array e nós tivemos nenhuma mensagem de warning, né? Já quando a gente criou uma matriz com um elemento a mais na linha 3, ou seja, quando a gente criou uma matriz irregular, ele deu aqui um warning, certo? Que a gente pode estar visualizando, ó, justamente que ele tentou criar um array com Ranged Nested Sequence, e aí vocês podem estar visualizando esse warning. Mas o resultado que ele teve foi justamente um array, em que ele criou, na primeira posição, uma lista com o elemento 1, 2, na segunda posição, outra lista, e na terceira posição, justamente uma lista com os elementos 1, 2 e 3, certo? Então, essa é uma forma que a gente não deve estar criando uma matriz, né? Ou seja, uma matriz, todas as linhas, elas têm que ter a mesma quantidade de elementos, certo? Essa é uma propriedade da matriz. E agora a gente vai ver como a gente cria geralmente a gente utiliza muito, né, matrizes, que a gente inicia com valores zerados e à medida que a gente for executando o código, a gente vai preenchendo aqueles valores. Então, para criar uma matriz com todos os valores zerados, a gente pode utilizar o np de NumPy, .zeros. E aí, dentro de zeros, eu posso passar entre dois colchetes, ou entre dois parênteses, a quantidade de elementos que eu quero. Então, aqui eu posso passar dizendo que eu quero 3 linhas e 6 colunas, certo? E quando eu executar justamente, eu vou chamar isso aqui de matrix 4, matrix underline 4, e vou copiar o matrix 4 e colocar aqui embaixo. Então, quando eu executar, vocês vão ver justamente que eu criei uma matriz com todos os elementos zerados, né, em que eu vou ter justamente 3 linhas e 6 colunas, certo? E se eu quiser criar uma matriz 6 por 6, né, eu posso só vir aqui, trocar o 3, colocar um 6, né, eu vou ter o mesmo comportamento, e agora eu vou ter uma matriz de 6 por 6, certo? Essa é uma forma que nós utilizamos também bastante para criar matrizes, utilizando tanto no Py, né, em Python, que a gente começa com todos os elementos zerados e à medida que a gente for executando o código, a gente vai atribuindo os valores nas posições corretas, beleza? E agora nós vamos ver como trabalhar com operações em matrizes, né? Então, vamos visualizar novamente a matriz 2, né? Que é a matriz que a gente vai trabalhar agora. Vou executar ela aqui, matriz 2, que é justamente aqueles elementos de 0 a 5, a gente vai ter 3 linhas com esses elementos. E agora vamos fazer uma operação de soma. Então, vou pegar o matrix 2, e fazer uma soma com 3. E a gente vai ter o resultado justamente que ele vai fazer elemento por elemento aquela soma por 3, né? Então, na primeira posição que a gente tinha 0, a gente somou 3, na segunda ficou com 4, e assim ele foi fazendo elemento por elemento a soma naquelas posições, certo? E agora vamos também ver como fazer a operação de subtração, né? Eu posso pegar o matrix 2 novamente e fazer uma subtração por 3, e a gente também vai ter o mesmo resultado, só que agora utilizando uma operação de subtração. Então, o 0 ficou menos 3, e os outros elementos, cada um foi subtraído o 3, né? E a gente pode estar alterando esses valores, para poder ver comportamentos diferentes, certo? E eu aconselho que você teste outros valores para aprender mais. E agora, continuando, vamos ver aquela matriz que a gente criou mal formatada, né? Que é o matrix 3. Então, eu vou pegar aqui o matrix 3, vou visualizar só ela aqui para a gente ver. Ó, justamente a gente tem aquela matriz, né? Que ele não mostrou entre colchetes, ele disse que dentro do meu array tem diversas listas, certo?
E o que é que acontece se eu pegar essa matriz 3 e fazer uma operação de soma, né? Então, eu vou somar aqui mais 3, igual nós fizemos anteriormente, e a gente vai ter justamente, né, um resultado incorreto, né? Justamente porque ele tentou concatenar nos elementos de lista, né? Ou seja, ele não criou uma matriz do tipo array, ele criou um array com várias listas dentro. Então, essa é uma forma de vocês não estarem criando matrizes em NumPy, né? Porque quando a gente for fazer as operações, vão dar justamente esses erros, certo? E agora a gente vai ver como fazer operações de multiplicação e divisão justamente utilizando as matrizes. Então, vamos novamente visualizar a matriz 2. Vou colocar aqui matrix 2, vou executar. É aquela nossa matriz, né? Com 3 linhas de 0 a 5, certo? E vamos fazer uma operação de multiplicação, né? Então, vou pegar meu matrix 2 e vou multiplicar por 2. E a gente vai ter justamente o resultado, né, de que eu vou pegar elemento, elemento e multiplicar por 2, né? Então, o 0 fica 0, o 1 fica 2 e assim por diante. Então, vejam como é muito fácil, a gente está trabalhando com operações entre elementos, justamente utilizando no NumPy. E agora vamos ver como a gente faz a operação de divisão. Da mesma forma, eu posso copiar o código aqui em cima, e agora eu vou dividir justamente por 2, certo? E a gente vai ter justamente o mesmo resultado, só que agora utilizando a divisão, né? Então, aqui eu vou ter o 0, 0,5, 1, o mesmo resultado que nós tivemos anteriormente, só que agora utilizando matriz, né? O que é que acontece, por exemplo, se eu dividir a matriz 2 por ela mesma, né? Então, vamos trocar aqui. Percebam que justamente quando eu peguei, né, uma matriz e dividi por ela mesma, ele foi elemento por elemento e fez aquele element-wise que a gente chama, né? Ou seja, elemento por elemento e fez aquela operação. Então, quando ele fez o zero dividido por zero, né, a gente sabe que na matemática a gente não pode dividir nada por zero, ele deu esse valor none, que é justamente not a number, que é um valor utilizado no NumPy para dizer que houve uma operação de erro, né, quando a gente fez uma operação numérica, e a gente, nos outros valores todos, ficaram com 1 justamente porque eu dividi o elemento por ele mesmo, certo? Então, essa é uma forma que a gente também pode estar trabalhando, a gente pode estar tanto multiplicando, né, matrizes entre elas, como também está dividindo, né? Isso só vai funcionar, geralmente, se a gente utilizar justamente estruturas no NumPy, porque já são estruturas prontas para trabalhar com essas operações, beleza? Então, se a gente for utilizar a lista, a gente vai ter um erro, ou a gente não vai ter um comportamento esperado, certo? E agora vamos ver como fazer seleção e atribuição de valores. Então, vou começar aqui trabalhando com os vetores, né, que são, aliás, começando com as listas, que são as estruturas mais básicas do Python. Então, vou pegar um print, geralmente, vou dar um print no mylist, que é aquela lista que nós criamos no início, certo? E vou executar aqui. Então, aqui eu vou ter aquela lista do início, e se eu quiser selecionar o valor na posição 3, né, como é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, novamente, dar um print, vou pegar um mylist, e para mim pegar a posição 3 no meu vetor, né, eu posso passar aqui entre colchetes o valor 3, certo? E aqui eu vou ter justamente, né, percebam aqui embaixo, eu vou ter justamente o 3, né? Então, ele começa aqui do 0, 0, 1, 2, 3. O valor da posição 3, que eu posso estar acessando dessa forma, vai ser justamente o 3, né? E se eu quiser selecionar o valor da lista na última posição, eu vou copiar aqui novamente, só que agora, em vez da posição 3, eu posso passar a posição menos 1. Então, essa é uma forma da gente estar pegando o último valor em Python, e aí, quando eu printar, eu vou ter justamente o valor 5, né? Que é justamente o último valor da minha posição. Eu posso também pegar o penúltimo valor, né? Então, basta passar aqui menos 2, certo? Também vai funcionar. São conceitos básicos do Python, né? Que a gente pode estar utilizando. Então, vou voltar aqui para o valor menos 1. E agora a gente vai ver como mudar o valor da posição 0. Então, posso pegar o mylist, pegar a posição 0 e utilizar o igual, né? E vou trocar para o valor 6, certo? E agora vamos justamente utilizar aqui o print no mylist. E dessa forma, quando eu executar, a gente vai ter justamente, ó, percebam que eu mudei na posição 0, ou seja, a primeira posição, o valor que era 0 para o valor 6. Então, é muito fácil a gente estar trabalhando com essas estruturas de lista no Python, né? E nós vamos utilizar bastante, certo? Não só no Python, nós vamos também utilizar as listas. E agora nós vamos ver como a gente pode estar fazendo, né? Com um array. Então, eu posso copiar aqui o meu código, certo? Vou dar um print e vou começar justamente criando um array, só que agora em vez de mylist eu vou passar um myArray, certo? E aqui eu vou executar e perceba que a gente vai ter justamente aquele nosso array que nós criamos, né, novamente com os mesmos valores de 0 até 5. E aqui, diferente da lista, né, a gente só não vai ter a vírgula, né, que essa é a representação que a gente tem, igual nós vimos anteriormente. E para me selecionar o valor, eu posso fazer da mesma forma, eu vou dar aqui um print, vou pegar o myArray e posso passar a posição 3 entre colchetes, certo? E quando eu executar, eu vou ter o mesmo comportamento igual da lista, né? Então, todas essas operações vão funcionar tanto com lista como array. Se eu quiser selecionar o valor, eu posso novamente utilizar o menos 1. Então, aqui em vez de 3, eu vou passar o menos 1. Vou executar. E a gente vai ter o último valor da lista, né? E se eu quiser mudar a posição 0, eu posso fazer da mesma forma que eu fiz anteriormente. Vou copiar esse código aqui em cima. E agora eu vou ter, em vez de mylist, eu vou passar o myArray e vou printar o myArray, né? Então, vamos ver
passando a posição 0, eu vou colocar o 6 e vou novamente printar o meu array. E agora nós vamos ter o mesmo comportamento da lista. Então perceba como é fácil, né, tanto trabalhar com listas como vetores de NumPy, né? Nós vamos poder utilizar as mesmas operações e também as mesmas formas de seleção de dados, né? E agora como é que a gente faz? É com as matrizes, né? Então eu vou começar agora visualizando a matriz 2, vou dar um print aqui na matriz 2, né? Igual nós fizemos anteriormente, que vai ser a matriz que nós vamos trabalhar nesse exemplo, que não é o Z, é X, matriz 2, certo? E agora nós vamos selecionar o valor da matriz 2 na posição 2 e 3, né? Então eu posso pegar a minha matrix 2 e entre colchetes eu posso colocar a posição 2,3. Então perceba que aqui é um pouco diferente da lista, certo? Então quando a gente está trabalhando com vetores com matriz em NumPy, a gente pode utilizar a vírgula para estar acessando diferentes dimensões. Então aqui vai ser o valor da primeira dimensão, vírgula, o valor da segunda dimensão. Nesse caso aqui vai ser a primeira linha e depois coluna. Lembrando que o NumPy ele pode ser usado para trabalhar com diversas dimensões, né? Então ele aceita qualquer tipo de dimensões. Então aqui, se eu fosse trabalhar com matriz, né, com tensores de 3 dimensões, bastava eu criar o meu array, passando justamente essas dimensões a mais, e aqui eu vou poder estar acessando esses dados justamente passando mais uma vírgula com novos valores, certo? Mas por enquanto, né, e também nos primeiros algoritmos, nós vamos trabalhar apenas com 2 dimensões. Então, fazendo apenas essa seleção aqui, nós vamos ter justamente o valor 3, né, que é justamente, ó, vindo na coluna 2, certo? Lembrando que a gente começa 0, 1 e 2, e vindo para a posição 3, né, 0, 1, 2, 3, a gente vai ter justamente o elemento 3, né, que é o elemento da nossa matriz. Essa é a forma que a gente pode estar fazendo a seleção dos valores na matriz. E se eu quiser selecionar o último valor da linha 1, né, eu posso novamente chamar o matrix underline 2, e agora passar, eu quero o último valor da linha 1, então eu vou passar a linha 1, vírgula, e agora eu vou passar o valor menos 1, né? Lembrando que o menos 1 ele é utilizado para pegar sempre o último elemento. E agora se eu for executar, eu vou ter justamente o 5, que é aqui na primeira linha, né? Na linha da posição 1, eu vou ter justamente na última posição o 5, certo? E se eu quiser mudar um valor na posição 0, 0, eu posso pegar o meu matrix 2, underline 2, posição 0, 0, e utilizar o igual para mudar esse valor, né? Então, eu vou botar igual a 6, e vou pegar o matrix 2 e mostrar aqui embaixo, e a gente vai executar a nossa célula, e eu vou ter justamente, né, aquela matriz que nós tivemos agora, só que com o primeiro elemento, na linha 0, com o valor 6, certo? Então, essas foram as principais operações que eu queria mostrar para vocês, né, que a gente pode estar utilizando tanto com lista como no PyArray, certo? Então, vocês sempre deem preferência em utilizar estruturas do NumPy, porque são estruturas mais otimizadas e quando você está utilizando o NumPy, você já tem a certeza, né, que o seu código está sendo executado mais rápido. E essas são as estruturas que geralmente todas as bibliotecas do Python utilizam por baixo, né, que é justamente o NumPy. Então, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e até mais.